Só para vocês já estarem preparados, né? Já permanecerem conosco aí, atentos, então, a essa possibilidade. Então vamos começar, né? Vamos lá. Vamos dar continuidade ao capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu. No capítulo 3 é o capítulo chamado Obsessão. Nós estamos analisando a obsessão que a Zulmira está passando, sofrendo o assédio da Odila, tá? A Odila que desencarnou e ficou ali obsediando a segunda esposa do marido dela, vamos dizer assim, né? Ela não aceitou perder a soberania no lar e está obsediando a Zulmira. E o filhinho da Odila desencarnou, né? E a Zulmira se sentiu culpada. Na verdade, ela quis a morte do menino e até favoreceu a morte do menino, né? Por incrível que pareça, mas ela, muito ciumenta, ela acabou favorecendo, porque o menino era muito apegado ao pai e o pai queria compensar a ausência da mãe desencarnada, da Odila, né? E aí cobriu o menino de carinhos, de atenções, e a Zulmira foi ficando enciumada. Aí ela foi alimentando o desejo que o menino viesse a desencarnar, viesse a falecer, para ela ter um marido ali só para ela, praticamente, né? Oi, Sueli, boa noite. Inês, boa noite, sejam bem-vindas. Então, o Hilário, que é o companheiro do André Luiz, ele até perguntou, mas a gente não podia fazer uma doutrinação com ela aqui? A gente não podia chamar ela, chamar a atenção dela, a gente podia, né, orientá-la, que ela está no caminho errado e tal. Aí o Clarencio, que é o instrutor aqui, ele falou, olha, até poderia ser feito, mas nós precisamos de alguém, né? Nós precisamos de alguém. Muito interessante o que o Clarencio fala aqui, só recapitulando, né? Ele diz assim, né? A questão nesta casa surge realmente melindrosa. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar com o poder criador da renovação. Né? Isso até eu chamei a atenção de vocês na semana passada. O próprio Clarencio, que é um ministro em nosso lar, ele não se sentia em condição nesse momento, talvez até tivesse condição, né? Mas ele só um pouquinho, pessoal. Mas ele dizia que precisava de uma outra pessoa com bastante amor, não é? Com bastante entendimento. É necessário buscar alguém que já tenha amealhado na alma bastante amor e bastante entendimento para conversar usando, né, com o poder criador da renovação. Então ele sentia que precisava de alguém, né, mais melhor preparado para esse momento, tá? Então vamos lá. Refletiu alguns instantes e aduziu o Clarencio, né? Contamos em nossas relações com a irmã Clara. Rogaremos o concurso dela. Modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da renovação própria. Vê que coisa. Então ele está buscando. Oi, Luiz Antônio, um abraço. Rita de Castro, um abraço. Está buscando a irmã Clara, que é uma pessoa que ele tem nas relações dele. Aí a gente vê a importância da amizade, a importância, né, da interferência ali, de alguém conhecido, de alguém amigo, né, que vai poder ajudá-lo nesse momento, ajudar o Clarencio, né? E ele diz aqui, ele modificará Odila com seu verbo coroado de luz, inclinando-a ao serviço da conversão própria. Né? Quer dizer que o verbo da irmã Clara deve ser um verbo muito iluminado. Tem pessoas que já adquiriram tamanho amor, tamanho sentimento elevado, tamanha facilidade na palavra, na esterilização do verbo. Jesus foi um exemplo assim, né?
Ele curava pela palavra, né? Ele curava as pessoas pela palavra. Então, aqui no caso, eles vão usar a irmã Clara nesse trabalho de ajudar a Odila, né? Por agora, de nossa parte, somente nos é possível a disposição de algum alívio e nada mais. Então vejam que coisa, né? A humildade do Clarencio. Olha, por nossa parte, agora, o que nós podemos fazer é aliviar, nada mais. Vamos esperar a irmã Clara para conversar com a Odila. Então vejam que esse trabalho de doutrinação, na verdade, a irmã Clara vai fazer uma doutrinação ali, uma conversa amiga, né, com a Odila. Mas vejam que não é um trabalho simples, não é uma atividade tão simples. Nós aqui na Terra pouco podemos. Quem nos ajuda muito são os espíritos amigos, né? Por isso que aí a gente entende, né? Por que durante as comunicações nas reuniões mediúnicas, por que frequentemente são as mães que vêm em nosso auxílio, a mãe daquele espírito que a gente está conversando. E aí nós, muitas vezes, incorporando, né, percebendo a presença daquela mãe que vem socorrer o seu filho, isso faz toda a diferença na conversa, na doutrinação, no esclarecimento àquele espírito. Não é? É muito interessante isso. Boa noite, Heraldo, um abraço, Valéria, sejam bem-vindos. Então, continuando. Recomendou a Eulália assistisse Evelina para o refazimento psíquico de que a menina necessitava e, em seguida, aplicou recursos magnéticos sobre Zulmira em passes calmantes de longo curso. A Eulália é uma auxiliada ali do... Oi, Ivan, um abraço. Silvano, um abraço. A Eulália é uma assistente ali do Clarencio, né? Então o Clarencio deu orientações para ela, né, para que auxiliasse a Evelina no seu refazimento psíquico, porque a Evelina está ali sofrendo, né, sofrendo pelo problema do pai, que está quase adoecendo, a madrasta que está obsediada, né? Tem um barulhinho sim, Rita, mas vai ter que ser com barulhinho mesmo hoje. Eu tentei tirar o barulhinho, mas não saiu, tá? Então vai com barulhinho mesmo, tá? Vocês desculpem hoje aí, mas não teve jeito, né? Tava tentando tirar, mas não teve jeito. Então vocês perdoem o barulhinho aí, tá? Lucélia, mas vai assim mesmo, viu? Vai assim mesmo, não tem... Tá um barulhinho aí sim, mas vai ter que ser desse jeito mesmo, viu? Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, peraí. Se melhorar. Alô, som. Parou o barulhinho aí? Melhorou o barulhinho? Melhorou a qualidade do som? Ou piorou? Agora tá ok? Tá dando pra ouvir bem? Melhorou? Tem certeza?
Você está certo disso? Ai, ai. Então tá bom. Então Deus abençoe. Tá joia, pessoal. Vamos lá então, né? Então, continuando aqui. Aí o Clarence pediu então para a Eulália, né, aplicar passas ali, cuidar do refazimento da Evelina, né, que é uma jovem de 15 anos, né, uma jovem de 15 anos, que está sofrendo, né, a filha da Odila, né, está sofrendo ali, a ausência da mãe, do irmãozinho, né. Alô, som. Tá baixo o áudio, pessoal? Oi, tá baixo o áudio? Ele ficou mais baixo do que estava? Ou tá bom aqui? O som diminuiu? Tá ok o som? Então tá, jóia. Tá ok, né? Tá bom, então vamos em frente, tá? Senão a gente fica parando aí e a gente quebra o ritmo aqui, né, do nosso estudo. Então vamos lá. Então ajudar a Evelina, né? E também passes magnéticos sobre a Zulmira, passes calmantes de longo curso, né? De longo curso, porque, né, aquele passe longitudinal, né, calmante, tá? Então esse é o passe que o Clarence pediu para se aplicar na Zulmira, né? Ele começou a aplicar passes na Zulmira, passes calmantes de longo curso, de longo circuito, né, que a gente costuma falar. Qual se fosse brandamente anestesiada, a enferma passou da irritação à serenidade e pareceu dormir aos olhos do esposo, que chegara de mansinho, acomodando-lhe os travesseiros. Então a moça, né, a Zulmira, foi se acomodando, foi relaxando e foi dormindo, né? E o esposo chegou na sua cama ali e foi se acomodando entre os travesseiros, tá? Aí vamos entrar no capítulo 4, Senda de Provas. Zulmira ausentava-se do corpo, mas não desfrutava a paz que se lhe estampava na máscara física. Quer dizer, a Zulmira saiu do corpo, o corpo dormiu, né? E ela se desligou do corpo. Fenômeno natural que acontece com todos nós. Mas ela não desfrutava a paz que se lhe estampava na máscara física. Quer dizer, o corpo físico dela parecia estar em paz, né? Ela relaxou, se sentiu melhor, mas fora do corpo ela não demonstrava aquela paz, não. Tá? Ok. Enlaçada por Odila. Enlaçada por Odila, hein, pessoal? Ela estava ali controlada pela Odila, né? A cujo olhar dominador se inclinava, submissa. Não nos identificou a presença. Então ela se desligou do corpo, mas continuava enlaçada pela Odila. Porque, na verdade, a ligação entre as duas era uma ligação psíquica, não era uma ligação com o corpo da Zulmira. O corpo também estava sofrendo reflexos, mas a ligação principal ali era com o espírito da Zulmira, com a alma dela, com o pensamento dela, com o sentimento dela. Né? Então continuava enlaçada fora do corpo. Né? Cujo olhar, Odila, né? Cujo olhar dominador se inclinava submissa. A cujo olhar dominador se inclinava submissa. Não nos identificou a presença. Com evidentes sinais de terror, ouvia as objurgatórias da rival que a acusava, exclamando: Que fizeste do meu filhinho? Assassina, assassina!
pagarás muito caro a intromissão no lar, que é somente meu. Destroçarei tua vida, não me furtarás o afeto de Amaro. Armarei o coração de Evelina contra ti. Então veja os projetos da Odila, né? Vejam os projetos da Odila. Mas deveria ser uma mãe carinhosa, uma pessoa afável ali no trato, na convivência, uma pessoa boa. Estava ali, né? Fora do corpo físico, desencarnada, como uma obsessora, né? Da Zulmira. Então a gente chamava atenção, né? Num dos estudos anteriores aí, a gente precisa tomar cuidado com os sentimentos que a gente nutre, com as atitudes que a gente nutre aqui na Terra. Senão de pessoas, às vezes até espíritas, né? Pessoas que fazem o bem, que ajudam os outros, que cooperam na sociedade. Né? Daqui a pouco a gente pode se ver lá no plano espiritual obsediando alguém aqui na Terra, né? Por não sabermos ceder no campo do afeto, por não sabermos compreender, por ficarmos nutrindo sentimentos de vingança por alguém. Não é, pessoal? Isso é muito sério, né? A Odila é uma mãe de família, apenas desencarnou. Poderia ser qualquer um, né? Qualquer um de nós. Tá? Então, e ela, né, ameaçando a Zulmira, né, querendo ter a predominância sobre o Amaro e tentando armar o coração da Evelina, que é filha dela também. Ela tinha o Júlio e a Evelina, né? Agora só ficou a Evelina, o Júlio desencarnou, né? Não, respondia a vítima, não matei, não fui eu quem matou. Hipócrita, acompanhei os teus pensamentos, teus desejos, teus votos. Zulmira desembaraçou-se de Nopina dos braços que a envolvia e correu para fora, seguida pela outra. Né? A Zulmira se desembaraçou da Odila e correu para fora. Né? E a Odila foi atrás dela. Tá? Esclarecendo-nos bondoso, Clarencio observou: quando a pobrezinha consegue sossegar o corpo, cai no pesadelo agitado. Né? A gente se engana às vezes, né? Nem sempre o sono, que parece tranquilo, nem sempre a alma que está ali fora do corpo, ela está tranquila, né? E muitas pessoas, pessoal, a gente sabe, assim, até em conversa com espíritos obsessores, né? A gente sabe que muitas pessoas ficam com medo de dormir, começam a ter dificuldade de dormir, porque é o medo de encontrar com determinados espíritos fora do corpo. Então a pessoa fica protelando a hora de dormir, né? Fica fugindo do sono, direto ou indiretamente, com medo do que vem a encontrar. Tem pessoas que começam a escurecer, a pessoa já começa a ficar com medo, porque vai pronunciando ali a hora do sono. Aí a pessoa vai ficando às horas da noite, à madrugada, vendo TV ou no computador, protelando até a hora que ela não aguenta mais. E muitas vezes, quando vai se entregar ao sono, nessa hora que não aguenta mais, ainda tem pesadelos, porque desligando-se do corpo acaba encontrando certas pessoas que assustam, né? Então, depende do caso, são casos que exigem tratamentos, às vezes até de longo curso, né? Pode até precisar de ajuda medicamentosa, terapêutica, né? Além dos passes. A leitura ajuda muito antes de dormir, se a pessoa conseguir, a oração nem se fala, né? Tem um efeito muito bom, mas tem problemas que só o tempo ajudarão a resolver, né? Então, continuando. A Zulmira saiu de carreira, né? Saiu rapidamente e a Odila foi atrás. Acompanhamo-las, disse o Clarencio. Dirigem-se à praia, onde ocorreu a morte do pequenino. Premida pelo assédio de nossa irmã desequilibrada, Zulmira ainda não se libertou das aflitivas reminiscências de que se vê possuída.
Então, olha só, né? Eles vão lá para a praia de novo onde o Júlio morreu, onde ele foi afogado. Né? Então eles vão novamente para a praia. Ficou ali uma neurose, né? Ficou um pensamento fixo, né? Um retorno ali constante àquele ponto que foi traumático, que foi a morte do Júlio, tanto para a Zulmira quanto para o Odila. Então, eles foram atrás das duas. Né? Pusemos-nos na direção do mar, antecipando-as no trajeto. E enquanto nos afastávamos, a conversação fez-se ativa. Não posso compreender por que a infeliz se declarou inocente, comentou Hilário pensativo. O Hilário estava se perguntando, peraí, por que ela se declarou inocente? A Zulmira, se ela ajudou, ela quis e ela favoreceu que ele falecesse, que ele fosse pego pelas ondas ali. Por que ela se declarava inocente? E por outro lado, o André Luiz também perguntou, por que tamanha provação se não é ela a autora do crime? Então cada um tinha um questionamento diferente, né? Quer dizer, por que ela estava em tamanha provação se então não tinha sido ela a autora do crime? O ministro, porém, informou o preciso. Segundo as anotações que já colhemos da irmã Eulália, Zulmira não é propriamente a autora, mas com loucas ciumadas do marido, desejou ardentemente a morte da criança, chegando mesmo a favorecê-la. Chegando mesmo a favorecê-la. Quer dizer, ela desejou. Olha a intenção, né? Nós precisamos tomar cuidado não só com as ações efetivas, mas também com as intenções que nós nutrimos, muitas vezes silenciosas, escondidas, né? Que não são observadas por ninguém, não são sabidas por ninguém, mas elas têm um peso muito grande dentro de nós. Estão sempre atraindo influências, estão provocando situações, né? Mas, enfim, né, o Clarencio falando aqui. Ela, com ciúme do marido, desejou ardentemente a morte do Júlio e favoreceu a morte dele. Mas nós sabemos que o Júlio passaria por essa situação. Por isso que a Zulmira não era exatamente a autora, né? Não é que ela matou propriamente o Júlio passaria por essa situação. Ela colaborou e por isso ele está sofrendo com a própria consciência dela, que está acusando ela porque ela colaborou, ela nutriu a intenção, então ela está sofrendo por isso. Né? Mas o Júlio ele passaria pelo afogamento. Tá? Então vamos ver daqui. Para não repetirmos esclarecimentos aos quais já nos reportamos, faremos ligeiro retrospecto, tão minuciado quanto possível, examinando o problema aflitivo do casal. Então vamos ao retrospecto do Clarencio aqui, para os dois e para nós. Né? Depois de breve pausa, prosseguiu. Amaro experimentava imensa devoção afetiva pelo filhinho. Tá? Então nós estamos entendendo o contexto aqui. O Amaro tinha imensa devoção pelo filhinho. Quando Júlio adoecia, desvelava-se à cabeceira do Petis com ilimitada ternura. Sabendo-o sem o carinho materno e reconhecendo que a madrasta não primava pelo amor junto dos enteados, passava a dormir ao lado do caçula, rodeando-o de mimos. Quando tornava a casa, cada dia, confiava-se a longas conversações com o filho, lendo-lhe histórias e escutando-lhe atencioso as narrativas infantis. Então, olha o contexto, pessoal. O Amaro, ele sentindo a falta da esposa, né, da Odila, sabendo que o menino também estaria sentindo, né, na carência dele, cobria ele de afetos, dormia ao lado do menino, né? Ou escutava as longas conversas ali do menino quando chegava do trabalho. Então a Zulmira foi ficando enciumada. Você imagina, né?
Só o fato dela dormir com a menina ao invés de dormir com ela, né, já deixava ela, né, bastante enciumada, né? Então, assemelhavam-se a dois velhos amigos, a se bastarem um ao outro, né? Como se fossem dois velhos amigos. Deviam ser mesmo, dois velhos amigos, né? Provavelmente, né? E se bastarem um ao outro. Zulmira, em razão disso, ralada de despeito, passou a ver no menino um adversário de sua felicidade doméstica. Olha o problema, né? Do ciúme, o problema do ego, né? De achar nos outros adversários, né? De se sentir insegura, de querer a posse, né? São os problemas do ego que causam tantas dificuldades na nossa vida. Né? A dedicação de Evelina para com o genitor não lhe doía tanto. Quer dizer, a menina, né, que talvez fosse causar maiores problemas ali, a menina de 15 anos, né, o afeto dela com o pai e tal, isso não doía tanto a ela. Era mais um menino, né, isso que é interessante, né. A filha mais velha era mais doce e mais reservada. Comedida em suas manifestações, sabia dividir gentilezas, sem olvidar, sem esquecer a segunda mãe em seu culto de amizade. A madrasta nada sentia contra ela, mas o pequeno excitava-a. Júlio, no extremado apego ao genitor, costumava exagerar-se em traquinadas e caprichos, que Amaro desculpava sempre, com benevolente sorriso. Então a gente está entendendo aqui o contexto, né, pessoal? Você veja que não é fácil, né? A Evelina, ela sabia dividir atenções, né? Era mais comedida nos arroubos afetivos com o pai e tal. E isso não causava ciúme para a Zulmira. Mas o menino, né, que exigia mais do pai, aí ela já ficava bastante enciumada, né? Zulmira, pouco e pouco, permitiu que o ódio lhe ocupasse o coração e deixou que o ciúme a enseguecesse, a ponto de suspirar pelo desaparecimento do alegre rapazinho. Despreocupava-se intencionalmente pela assistência que lhe devia e abandonava-o às extravagâncias, características de sua idade, alimentando o secreto anseio de presenciar-lhe o fim. Então isso aqui, pessoal, por incrível que pareça, é algo que existe mais do que a gente imagina, tá? Existe mais do que a gente imagina. Aquela desatenção proposital, aquela situação de risco que a mãe ou a cuidadora, né, seja quem for que está ali na responsabilidade da criança, começa a permitir que exista no ambiente. Às vezes é um produto de limpeza deixado ali inconscientemente, mas ali de fácil acesso para a criança, deixa a criança brincar em lugares altos, né? Veja bem, não é que a gente vai proteger totalmente a criança, né? Mas existem limites, existem momentos que alguém que está de fato preocupado com o bem-estar daquela criança vai tomar cuidado. Né? E a pessoa que está inconscientemente querendo a morte do outro, né, seja pela razão que for, ela começa a facilitar que isso aconteça. Tá? Tem muitos acidentes que ocorrem de queimaduras, né, de quebras de braço, de quebras de partes dos ossos da criança, que são descuidos propositais, pessoal. Não quer dizer que todos o sejam, tá? Pelo amor de Deus, né? Isso é uma situação que é específica aqui. É esse caso em que acontece esse tipo de problema, tá? Mas não quer dizer que qualquer coisa que aconteça com a criança é culpa dos pais, ou da mãe, ou de quem quer que seja, tá? Mas os adultos precisam cuidar, né? Nós precisamos cuidar das nossas crianças, né?
Então, continuando aqui. Então, a Zumira, ela se despreocupava e deixava o menino abandonado às extravagâncias. Ele, né, devia ser meio espoleta e ela, né, fazia vista grossa para algumas coisas, guardando, no caso dela, guardando o desejo secreto de vê-lo desaparecer, tá? De vê-lo desencarnar. Né? Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública. Chegava mesmo a estimular-lhe indébitas incursões na via pública. Como assim? Pois para a idade dele, não deveria estar indo assim muito perto da calçada, perto da rua, ou ir passear sozinha, mas ela estimulava isso nele. Olha que coisa. Tá? Isso acontecia. Né? Então ela estimulava para que ele saísse, né, na via pública. Olha o perigo, né? Admitindo que algum veículo podia fazer o que ela não tinha coragem de realizar com as próprias mãos. Tá? Nós estamos analisando, pessoal, eu sei que é triste, eu sei que é chocante, mas é a realidade. Oi, Beth, boa noite. É a realidade, pessoal. Né? É o sentimento de alguém, né, que ainda precisa amadurecer, precisa, né, evoluir, mas é a realidade. Quando nós vamos fazer atendimento fraterno na casa espírita, ou quando vamos atender alguém, conversar, alguém vai desabafar, nós damos ouvidos, nós precisamos estar abertos a qualquer coisa que a pessoa vai falar. Não é? E por isso que a gente ouve coisas, né, que tem a ver com o sofrimento das pessoas, com a intimidade das pessoas. Nós precisamos aprender a lidar com essa realidade, que não é uma realidade que está estampada, né, na frente das pessoas, que facilmente a gente detecta. Elas vão contar nesses momentos, né, no atendimento fraterno, por exemplo, elas vão se abrir justamente porque elas não falam para ninguém isso. Elas vão procurar um momento especial para falar, para abrir o coração, para desabafar. Às vezes coisas que elas guardam há muitos anos, há décadas às vezes, e que causa sofrimento há muitos anos. Tá? A Rita Cássia que está colocando, já vi casos de mães com depressão pós-parto, o que é muito sério, né? Facilitarem ou se descuidarem dos bebês, né? Para se livrar deles, é verdade, isso mesmo, né? É uma questão complexa, tem vários aspectos, né, Rita Cássia? Tem vários aspectos que formam a depressão pós-parto, né? Questões fisiológicas, psicológicas e também espiritual, né? Também espiritual. Acho que você está certo, sim. Né? Dificilmente nós vamos achar aspectos assim conflituosos, mais intensos, sem componente espiritual. Raramente. Boa noite, Sandra. Um abraço. Seja bem-vindo. Tá? Então, continuando aqui, nós temos ainda um tempo, né? Foi nessa disposição de espírito que acompanhou a família ao banho matinal em clara manhã domingueira. A praia, né? O banho matinal aqui, a praia. Então foi desse jeito, foi com essa disposição, esse ciúme, esse secreto desejo de ver o menino desaparecer. Ela devia estar por aqui, como a gente fala, né? Com o menino traquina e o pai achando graça de tudo que o menino faz. Boa noite, Cristiana. Né? Então ela foi ficando enseguecida, como diz aqui. Foi ficando enseguecida, né? Entregues ao contentamento da excursão, Amaro e a filhinha distanciaram-se de algum modo numa lancha pequena, enquanto Zulmira assumia a guarda do garoto. Ixi. Aí, quer dizer, o Amaro e a filha foram numa lancha passear e a Zulmira ficou cuidando do menino. Né?
Foi então que o cérebro da moça deixou nascer escuras divagações. Não seria aquele o momento esperado, azado, para consumar o velho propósito? E se relegasse o menino a si mesmo? De certo, Júlio, em sua curiosidade infantil, não resistiria à atração para o seio das águas. Ninguém poderia culpá-lo. Passou do projeto à ação e de pronto se afastou. Em se vendo a sós, o caçula de Amaro interessou-se mais vivamente pelas conchas multicores a se multiplicarem na areia, perseguindo-as encantado pelo mar adentro, até que uma onda veloz lhe chicoteou o corpo tenro, obrigando-o a mergulhar. A criança gritou pedindo-lhe amparo. Realmente poderia ter retrocedido alguns passos, salvando-a, mas vencida pelos sinistros pensamentos que lhe dominavam a cabeça, esperou que o mar concluísse o horrível trabalho que não tivera coragem de executar. Quando notou que o enteado havia desaparecido, começou a clamar por socorro. De alma repentinamente dobrada pelo remorso, mas era tarde. Que triste, né, pessoal? Mas vejamos, vamos analisar aqui, né? Que é o nosso propósito. Com todo respeito, com todo carinho, as pessoas que são espíritos, que estão por aí, em algum lugar encarnados ou no plano espiritual, né? E que eles recebam as nossas energias, né? Nosso carinho, nosso respeito e nosso desejo que estejam bem, onde estiverem, né? Cada um deles. Mas é triste, né? Ela teve uma participação importante aqui, né? E não fosse mesmo o compromisso que ele teria que passar de perder a vida aqui afogado, depois a gente vai entender o porquê, né? Não fosse essa prova mesmo que ele teria de passar, e a responsabilidade dela certamente seria muito grande, né? É que no caso aqui, ela está pagando sim pelo desejo cultivado, pela intenção dela, né? E por ter facilitado, mas é lamentável, né? De qualquer forma. E a gente vê, aqui não aparecem as influências, né? Aqui não aparecem as influências. Por quê? Talvez para não aumentar demais a complexidade do caso. Então eles se mantiveram ligados ali à questão da Odila, que também não aparece na hora da morte do menino, se ela estava perto ou não, como é que ele... Né? Não aparece aqui nesse momento. Tá? Mas, pessoal, certamente a Zumira já estava sendo assediada. Ela estava sendo assediada pela Odila, mas certamente não apenas pela Odila. Aqui não aparece, mas eu creio, aqui a opinião minha, não é do livro, nem está no livro aqui, mas eu acredito que eles só focaram mais na Odila para não aumentar muito a complexidade do caso, para não se desdobrar em outros aspectos, tá? Mas certamente ela devia estar sofrendo muita influência também. Ou será que ela estava sozinha, almejando, querendo a morte do menino? E será que a gente fica sozinho querendo a morte de alguém? Não é? Se a gente sabe que os espíritos respondem às mínimas brechas que a gente dá, os espíritos infelizes, eles aproveitam as mínimas brechas que a gente proporciona. Imagina alguém pensando na morte de outro alguém. Isso durante um tempo aí. A gente não sabe precisar quanto tempo, né? Eu acho difícil de acreditar que ela estava sozinha, tendo essas ideias brilhantes assim, né? Eu acho difícil de acreditar. Mas enfim, aqui não fala, então, né? Não ficar só com o pensamento dela mesmo, ok? Então, continuando aqui. Amaro acorreu precípite e, com o auxílio de companheiros, retirou para fora o corpinho inerte. Torturado, chorou amargosamente a perda do felino, recriminando a mulher.
né? Porque ela já estava enciumada, né? Já devia estar tendo conflitos entre ambos, ele já estava dormindo lá com o menino, e aí acontece algo assim, né? Ele culpava ela, né? Culpava ela, porque ela que ficou cuidando dele, né? Foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio, revoltada. Aí, agora apareceu Odila aqui, que seguia ela em silêncio, revoltada. E certamente a Odila não conseguiu mudar os pensamentos dela, porque a Odila estava trabalhando contra ela, né? Então talvez ela estivesse até impossibilitada de ajudar, porque ela estava vibrando de uma forma tão ruim com a Zulmira, né, que seria difícil conseguir a colaboração dela para salvar o menino, né, por exemplo. Ela estava revoltada com a atitude da Zulmira, né. Veja bem, pessoal, no livro Ação e Reação não, no Mundo Maior, do André Luiz, a gente vê o conceito da nossa mente e dos 3 andares da nossa mente, né? Então a gente vê no primeiro andar o inconsciente, no segundo andar o consciente e o terceiro andar o superconsciente, né? O superconsciente, esse terceiro andar, é o castelo das noções superiores. O castelo das noções superiores. É o andar ali de tudo mais nobre, mais belo, mais justo, mais amoroso que a gente tem dentro de nós. Tá? Então, a Zulmira, ela despencou. Na verdade, ela já estava despencando, né? Ela já estava caindo lá do castelo das noções superiores, passando pelo segundo andar, que é as questões mais imediatas do dia a dia, né, do ego ali, e despencando para o nível mais primitivo, para o nível instintivo, para o primeiro andar. Tá? E essa queda, ela acompanha o aumento da obsessão, o desenvolvimento da obsessão. Por isso que o nosso trabalho de desobsessão é um trabalho de ascensão, né? De ascensão, de subirmos, sairmos do nível mais primitivo, né? Regularizarmos ali o segundo nível, o nível consciente, das tarefas do dia a dia, das preocupações do dia a dia, e alcançarmos o nível superconsciente. Tá? Por isso que a gente fala que toda melhora é uma subida, e toda subida exige esforço. É uma subida mesmo, o sistema nervoso é uma subida para cima e para frente, né? É para ativar o superconsciente aqui na região da testa, do pré-frontal que a gente chama, né? Então é para cima e para frente, né? E a oração ajuda muito a estimulação do pré-frontal, do superconsciente, a meditação, a visualização positiva, né? Saudável, relaxamento positivo. Então tudo isso ajuda, a caridade ajuda a estimulação do pré-frontal. Tá? A gente acessa o nível superior. Nessa região existe uma química sublimada, esperando por nós, para ser ativada. Um potencial incrível que nos aguarda. Tá? Isso já está provado, né? Tem livros aí com isso, que a meditação estimula essa região, né? Fortalece a vontade. Então tem uma série de benefícios, viu, pessoal? O autocontrole, né? Então, ela caiu, né? Ela despencou lá do terceiro andar para o primeiro, dos impulsos instintivos, por isso que ela está dominada pela Odila, que também despencou. Também despencou. E estão as duas aí no nível instintivo, brigando, né? Se degradando espiritualmente, né? Então vamos ver daqui.
Então foi então que Zulmira, dominada pelo arrependimento e atormentada pela noção de culpa, desceu em espírito ao padrão vibratório de Odila, que a seguia em silêncio, revoltado. Enquanto se mantinha com a paz de consciência, defendia-se naturalmente contra a perseguição invisível, como se morasse num castelo fortificado, o castelo das noções superiores. Mas, condenando a si mesma, resvalou em deplorável perturbação, à maneira de alguém que desertasse de uma casa iluminada, embrenhando-se numa floresta de sombra. É bem isso que eu estava falando, né? Enquanto ela estava com a consciência em paz, as obrigações do dia a dia, as preocupações nobres, aqueles cuidados, né, ajudam a gente a manter. Né? Pode ser que ela não fosse alguém assim que morasse nesse terceiro andar. É diferente a pessoa que mora nesse terceiro andar. Né? A pessoa que mora nesse terceiro andar é a pessoa que vive uma vida mais espiritualizada, mais amorosa, mais terna, mais justa, mais equilibrada, né? Espiritualmente. A Zulmira não estava assim. Então, ela já não estava morando nesse terceiro andar, mas ela acessava também, certamente. Né? Só que aí, quando ela participou desse momento lamentável, aí a culpa dentro dela fez ela cair, despencou lamentavelmente. Né? É como se ela descesse, né, de um castelo fortificado para uma floresta sombria. Né? O primeiro andar dos instintos diz respeito ao passado. O segundo andar das preocupações imediatas, né, das conquistas horizontais, materiais, né, diz respeito ao presente. E o castelo das noções superiores, o terceiro andar, o self, o superconsciente, diz respeito ao futuro. Por isso que a pessoa que é mais equilibrada, a pessoa, né, que tem qualidades melhor estruturadas, ela vive o futuro no presente. Ela já está no futuro, na verdade. Ela é o protótipo do futuro. Ela já acessa áreas até cerebrais que os outros só no futuro, né? Nós, seres mais normais, só no futuro nós vamos acessar. Né? De uma forma mais plena. Todos nós acessamos, né? Mas vamos acessar de uma forma mais plena. Tá? Aí eu gosto de lembrar, o Apocalipse fala que, quando eu trato dessa questão do superconsciente, do pré-frontal, né? No Apocalipse fala que os eleitos, né, os escolhidos, nessas transformações, eles teriam um sinal na testa. Talvez seja isso, né? As pessoas que já ativaram mais o superconsciente. Talvez seja isso. O sinal na testa, né? Então vamos lá. Bom, nós já estamos também caminhando para o término de hoje aqui, né? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Só um último parágrafozinho aqui do Clarencio. Né? O ministro fez leve pausa de repouso e prosseguiu. A pobre senhora, desde esse dia, perdeu a aventura doméstica, perdeu a felicidade doméstica, né? E a tranquilidade própria. Ela e o marido respiram agora sob o mesmo teto, como se fossem estranhos entre si. Né? Então é assim que ficou a situação para os dois, né? Infelizmente. Vamos ver ao longo do livro, nós vamos ver aqui as mudanças, as transformações, como que os espíritos vão tratar desse caso. Mas é bem interessante, né? Vale a pena a gente continuar aí, ligado ao estudo, tá bom? Então aguarde assim nos próximos capítulos aí, semana que vem a gente vai ver a continuidade, tá bom?